Bom, pessoal, tem uma coisa que eu já estou querendo falar há bastante tempo e eu vou aproveitar agora para dizer. É, já antecipando as coisas, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre economia, porque é uma coisa que você precisa entender. Isso, sem dúvida, é muito importante para a sua própria vida. Por quê? Porque você está dentro de um país e esse país tem uma economia. E se você não souber nada de economia, não vai conseguir entender as coisas que estão acontecendo nesse país e aquilo que irá beneficiar-te, aquilo que irá beneficiar você diretamente. Lembre-se que você estando aqui, certamente, você quer uma saúde melhor, mais eficiente, você quer um sistema de transporte melhor, mais eficiente, né? Você quer um sistema educacional mais eficiente, você quer uma segurança mais eficiente. Não é verdade? Você, como brasileiro, quer um país que te dê todos esses benefícios, todas essas benesses, né? Para o qual você já paga, tá? Só te informando. Você já paga por tudo isso. A diferença é que você não tem. O problema, né, na verdade, é que você não tem. Você paga, mas não recebe aquilo pelo qual está pagando. E por que uma economia ela é importante? Porque uma economia garante para você essas coisas. Quanto mais recurso se tem uma nação, mais investimentos ela pode realizar na infraestrutura, mais ela pode se transformar, né? Então, só que a nação ela precisa de uma coisa, ela precisa de riqueza concentrada internamente. Essa é a verdade. A nação ela precisa de riqueza concentrada internamente. Entenda uma coisa, não existe prosperidade fora do liberalismo. O liberalismo é a única forma de levar prosperidade para as nações, tá? Então, essa é a primeira coisa. Aquilo que dizem para você de que o Estado tem que interferir na economia, que o Estado tem que, de uma certa forma, controlar tudo, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem marxista. A verdade é que não existe prosperidade fora do liberalismo. Tá? Então, de uma certa forma, você precisa do liberalismo para ser próspero. Uma nação ela precisa do liberalismo para ser próspera. Então, o que acontece? Nem todo indivíduo humano ele vai gerar riqueza. São apenas uma parcela da nossa sociedade que vai gerar riqueza de fato. Primeiro porque tem capital para investir. Este capital investido vai gerar mais capital. E esse capital investido vai derramar para os menos favorecidos, os mais pobres. Sempre que você arranja um emprego, sempre que você arranja um emprego, você está bebendo da fonte que alguém está bancando. Essa é a verdade. Se você basicamente está dentro de uma empresa trabalhando, você está ali porque tem um dono de um capital que está investido naquele meio de produção com o qual você trabalha e coopera para que este meio de produção produza, tá? Tem alguém ali com o capital investido e que toda vez que você produz para este meio de produção, você recebe um determinado salário em troca dessa produtividade que você oferta com o seu trabalho. Na verdade, você vende o produto do seu trabalho para uma pessoa disposta a comprá-lo para elevar a produtividade do seu meio de produção e, por consequência, elevar o seu capital. É isso que está acontecendo toda hora, toda hora. Toda hora que alguém arranja um emprego, ele engaja num meio de produção, ele serve aquele meio de produção com o seu trabalho, este meio de produção então pode produzir mais, né? Então a produtividade aumentada gera aumento de basicamente do faturamento, né? A produtividade aumenta o faturamento, né? E aumentando o faturamento, de uma certa forma, aumentando também o lucro, aumenta seu capital. Todo o indivíduo com capital investido, o dono do capital, todo dono do capital, ele só tem um único objetivo:
Aumentar o seu capital investido. Se o capital dele não aumenta, tá? Se o capital dele não aumenta, ele retira seu capital. Se ele antes não perder o seu capital, ele retira o seu capital. E quando ele retira o seu capital, ele gera o quê? Desemprego. Tá entendendo? Então acontece que um indivíduo, que ele é dono de um capital, tem um meio de produção, e o meio de produção ele não dá conta de produzir cada vez mais, a produtividade dele baixa, a eficiência dele baixa, a participação no mercado baixa. Toda vez que o meio de produção ele não consegue abocanhar o mercado, ser mais lucrativo, ou seja, gerar mais faturamento com menos custo, sempre que uma empresa não consegue fazer isso, ele está perdendo o capital. Se ele está perdendo o capital, ele, de uma certa forma, em um determinado momento, ele vai declarar falência. O meio de produção irá fechar, todos aqueles que trabalham naquele meio de produção perderão seus empregos, e aquele capital daquele indivíduo será investido em um outro lugar, em um outro momento. Está acontecendo isso sempre. E quando você tem uma coisinha chamada Estado, que nesse Estado tem um controlador chamado governo, este governo, ele geralmente atrapalha a produção de riqueza. E como basicamente o governo atrapalha a produção de riqueza? Aumentando os impostos, por exemplo. Se os empresários tiverem que pagar mais impostos, é menos dinheiro que eles lucram. É menos dinheiro que eles lucram. Se eles lucram menos, se eles têm mais custos, porque os impostos elevam os custos de um negócio, de uma empresa. Se eles têm mais custos, eles vão ter menos lucros. A não ser que este negócio aumente seu faturamento. Faturamento é o quanto o negócio faturou, quanto dinheiro ele fez. Custo vai ser debitado desse faturamento. A sobra é o lucro. Entende? E este lucro do capital, na verdade, o faturamento da empresa, ele vai ser usado para pagar os salários do trabalho. O faturamento. Porque o lucro já vai ser o faturamento menos os salários do trabalho e mais todos os outros custos. Porque os salários do trabalho não são os únicos custos da empresa. Então vai acontecer que quando eleva-se os impostos, elevam os custos do negócio, que de uma certa forma reduz os lucros e que prejudicam os salários dos trabalhadores. Por quê? Porque quanto mais as empresas lucram, quanto mais elas podem faturar com menos custos, mais dinheiro ela pode derramar. Entenda uma coisa, todo dono do capital, quanto mais dinheiro ele tem, ele vai abrir mais frentes para ganhar dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai montar novas empresas. Quando ele monta novas empresas, ele vai precisar de colaboradores. Quando ele necessita de colaboradores, ele aumenta a oferta de emprego. Quando ele aumenta a oferta de emprego, aumenta-se a renda das pessoas. Porque agora elas empregadas podem consumir. E quando aumenta-se o poder de compra das pessoas por natureza, incentiva-se o consumo. Quando incentiva-se o consumo, mais produtos são consumidos, são as empresas que produzem esses produtos e disponibilizam no mercado. O mercado, ele de uma certa forma começa a ser movimentado e as empresas elas faturam ainda mais. Quanto mais as empresas crescem por mais faturamento, mais empregos são ofertados, porque agora as empresas precisam de mais produtividade para atender mais demanda. Então vai acontecer que você está gerando um ciclo de crescimento e produtividade. O grande problema do Estado é que o Estado ele pode interferir na criação de riqueza
com a elevação dos impostos, né, certas criações aí de certas leis, né, como por exemplo as leis trabalhistas atrapalham bastante as empresas e não beneficiam tanto os empregados, né? Então você tem uma série de acontecimentos que você tem uma série de intervenções que esses estados podem fazer e que, de uma certa forma, podem prejudicar a produtividade e o aumento da produção de riqueza. Quanto mais riqueza é produzida, mais riqueza é derramada. Isso é uma regra. Isso é uma regra que ela precisa ser muito bem entendida, porque é exatamente isso que acontece. Entende? Se tem muita riqueza sendo produzida, vai ter muita riqueza sendo derramada por meio de empregos. Aumenta-se o meio de produção, aumenta-se a necessidade de mão de obra, aumenta-se a necessidade de trabalhadores. Você tá entendendo? Então, sempre que, logicamente, tem outra coisinha também que o Estado ele geralmente faz e que atrapalha muito a produção de riqueza, e não só a produção de riqueza, ferra também com os mais pobres, que é a inflação. A inflação. O que acontece com o fenômeno da inflação? Todo dinheiro ele tem um valor nominal e ele tem um valor real. O valor nominal é o valor que dá-se na nota. Quando você pega uma nota de R$100, ela é R$100. Está escrito na nota o seu valor. Este é o valor nominal. Quando você pega agora uma nota de R$100, tá? E aí, essa nota de R$100, ela compra... É fictício, tá? Vamos levar em consideração que essa nota, ela pode comprar 100 sacos de arroz, tá? Então, quando você pega R$100 e compra 100 sacos de arroz, tá? E aí, em um determinado momento, um outro momento, você pega esta mesma nota de 100 e agora você vê que você já não consegue mais comprar 100 sacos de arroz. Você só compra 50. Ora, mas então o que aconteceu? Antes eu comprava 100 sacos de arroz com R$50, mas agora eu só compro 50. O que aconteceu nesse negócio aí? A moeda, ela perdeu valor real. Valor real é a capacidade que uma moeda tem de comandar trabalho. É uma capacidade que a moeda tem de verdadeiramente comprar itens. R$100 é o valor nominal. 100, número 100 está escrito na nota. Agora, o valor nominal não quer dizer que essa nota poderá comprar sempre uma determinada quantidade de itens. Por quê? Porque o valor real desta nota pode ser alterado. E o que altera o valor o valor real da nota? A inflação. Sempre que existe mais dinheiro circulante do que produtos no mercado, acontece a inflação. A nota, ela perde o poder, o seu valor real, o seu poder de compra. Por quê? Porque vale mais tudo que é escasso. Se são escassos mais produtos, o dinheiro vai valer menos, porque os produtos vão valer mais, porque eles são mais escassos. Se é escasso mais dinheiro, o dinheiro valerá mais, porque os produtos vão valer menos. E toda vez que um governo ele imprime dinheiro loucamente, o que ele está fazendo? Ele está cooperando
ele está cooperando para a elevação da inflação. E o que faz o governo imprimir dinheiro? Gastar loucamente. Porque se eu tenho uma máquina de imprimir dinheiro, isso quer dizer que eu tenho uma fábrica de dinheiro. Não é verdade? Eu posso fazer o dinheiro. Eu não preciso produzir nada. Eu não preciso ganhar o dinheiro. Eu posso fabricar o dinheiro. Isso aumenta a facilidade. Se o Estado tivesse que produzir alguma coisa, ele estaria lascado, porque ele é improdutivo por natureza. Entende? O que a gente mais tem no Brasil é um Estado improdutivo. Né? Não é à toa que você tem aí uma saúde lascada, um sistema de segurança lascado, uma infraestrutura lascada. O Estado ele é improdutivo e ponto final. Não é verdade? Você não está nada feliz aí com a sua segurança pública. Eu tenho certeza que você também não está feliz com a sua saúde pública. Eu tenho certeza que você também não está feliz com a educação. Né? Você não está feliz com coisíssima nenhuma. Né? Porque agora as redes sociais elas estão muito sensíveis. Então eu não posso falar palavrão. Mas... certamente você não está contente com nada disso. Porque o Estado ele é improdutivo. Quem gera riqueza são apenas os empresários. Os únicos que geram riqueza são os empreendedores. São os ricos que geram riqueza. Sem os ricos, os pobres não têm dinheiro. Sem os pobres, os ricos não têm produtividade. Essa é a troca. Pobres dão o que eles têm, trabalho. Ricos dão o que eles têm, capital. Não tem como fugir disso, meu amigo. Então, toda vez que a inflação ela é incentivada, a inflação ela está reduzindo a sua qualidade de vida, meu amigo. Imagina você lá, trabalhando, suando a camisa pelo seu dinheirinho de cada dia. E aí você sai lá do seu trabalho com o seu salário maravilhoso de R$2.000. Não é? Você trabalhou, ganhou lá os seus R$2.000, você vai com seus R$2.000 para casa, né? Então você faz as compras do mês. E aí você vai lá no seu supermercado lá do coração e você compra o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, né? E aí você começa a perceber que ao longo do tempo você já não traz mais para sua casa aquela quantidade de produto que antes você trazia. Ora, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que a moeda perdeu o seu valor real. Você ainda tem R$100 lá na nota. Você ainda tem R$50 lá na nota. Você ainda tem R$10 lá na nota. Valor nominal, lembra? Só que a quantidade de trabalho que aquele dinheiro pode comandar, a quantidade de produto que é fruto do trabalho, por isso que se fala quantidade de trabalho, tá? Porque o produto ele é fruto do trabalho. Então a quantidade de produto que você pode comprar, já não pode mais comprar nesse exato momento. Por quê? Porque perdeu-se o valor real. Cara, isso é básico e é uma das coisas que você precisa entender. Por quê? Porque se estão gerando inflação, estão te arrebentando, estão te sacaneando. Essa é a verdade. Se estão gerando inflação, estão sacaneando. E a única forma de não gerar inflação é controlando gasto público. Você precisa controlar os gastos. Para quê? Para que você não tenha que imprimir dinheiro. Se você for irresponsável com seus gastos, vai chegar um momento que eles vão superar os teus ganhos, as suas entradas, a sua receita. Não é à toa que existe lá o órgão Receita Federal para recolher
todo aquele dinheiro dos impostos que vão compor a receita do país, né? E que de uma certa forma será utilizado, pelo menos é o que deveria, né? Deveria ser utilizado para retornar para o cidadão em forma de benefícios, como o aprimoramento das instituições, como o aprimoramento dos serviços básicos, como saúde, educação, segurança e por aí vai. Isso deveria voltar, retornar para o cidadão. Mas acaba que não retorna, se perde na corrupção, né, nas propinas, em troca de certos favorzinhos, né, se perde também no envio para outros países no exterior, né, para financiar coisas que o povo brasileiro não tem nada a ver com aquelas porcaria. Coisas que não tem nada a ver com as necessidades alheias. Então o dinheiro ele se perde no meio do caminho. E acontece que, de uma certa forma, não te beneficia em nada. E lógico, enquanto o povo brasileiro ele não abrir os olhos, ele não acordar e ele não for uma cobrança ativa para isso, não dizer, ei, para de gastar a droga do meu dinheiro em coisas irrelevantes. Vamos gastar esse dinheiro em coisas relevantes, em coisas que vão gerar retorno para mim, para os meus filhos, para minha família. É isso que eu quero, eu tô pagando essa jossa porque eu trabalho lá, é deduzido do meu salário esse imposto, porque eu não tenho direito às coisas pelas quais eu pago. Se eu pago uma saúde, não tenho que pagar plano de saúde particular. Eu já pago um público e tenho que ter um público que me atenda. Se eu pago segurança, eu preciso de uma segurança decente. Se eu pago uma educação, eu preciso de uma educação decente. Ora, por que eu não tenho? Porque eu também não cobro, você tá entendendo? Ora, se eu não cobro, eu não mereço mesmo ter. Eu tô deixando os caras fazerem o que eles querem com o dinheiro que eu toda hora envio pra lá. Tem que haver uma cobrança. Tem que haver uma inserção do povo nesses assuntos que são completamente importantes, para que ele possa intervir e para que ele possa cobrar. E quando ele cobrar, quando os políticos sentirem que eles precisam se esforçar mais para obter votos e não simplesmente pagar pães com mortadelas e pequenas quantias em dinheiro como esmola para a população, quando eles sentirem que é mais difícil, que o buraco é mais embaixo, eles vão botar o rabinho entre as pernas, você tá entendendo? E aí as coisas vão começar a mudar, porque não, peraí, agora eu tenho que agradar, porque senão eu não fico mais aqui. Aí eu não vou poder mais mamar nas tetinhas. Né? Se eu não agradar esse povo aí, eles vão ficar furiosos, não vão mais me deixar mamando à vontade aqui. Mas aí, ó, isso muda ligeirinho. Isso muda ligeirinho. Ligeirinho. Você vai ver escolas modernas. Você vai ver escolas modernas. Tem salas com ambientes climatizados, arzinho condicionado todo dia, biblioteca com computadores de ponta, escolas com livros novos, carteiras completamente diferentes que você nunca tinha visto na vida, né? Quem sabe aí você senta diante de um quadro com tecnologia digital, né? Você vê hospitais com os melhores equipamentos que vêm lá da Noruega, equipamentos que vêm lá da Suíça, equipamentos que vêm lá né, lá de outros países que investiram em tecnologia e criaram bons equipamentos e equipamentos eficientes. Você vai ver então hospitais bem equipados, essa droga de cara ficar deitado na fila, né, agonizando ali, com dor aqui, com dor ali, né, tendo que esperar aí por uma semana o médico vir perguntar o que ele está sentindo.
Isso não vai acabar, isso aí vai acabar na hora. Depois que se tem um povo ativo, um povo que cobra, um povo que não deixa mais esses bandidos em paz, rapaz do céu, isso muda. Isso muda. Isso muda. Por quê? Porque aqueles que estão em cima, cuidado para que não caia. Não é? Então, se estão mamando bem, eles não vão querer perder a teta. E quem pode tirar a teta deles? É o povo. O povo pode tirar a teta deles. O povo pode tirar a teta deles. Ó, chega de tetinha pra você. Então, meu amigo e minha nobre amiga, tem que haver mudança. Se o povo brasileiro ele não mudar nesse sentido, eles vão sempre fazer o que eles querem. E o que eles querem é muitas vezes aquilo que você não quer. É aquilo que você não quer. O Estado tem a sua vontade também. E não só isso. Ele tem os meios para cumprir o objeto de sua vontade. O que fica mais fácil, ele cumprir a sua vontade. E a vontade do Estado pode não ser a sua. Entende? A vontade do Estado pode não ser um belo hospital para te cuidar, não ser uma bela escola para te educar, não ser uma bela instituição policial e uma bela instituição de proteção contra incêndios para te proteger. E geralmente esses não são os interesses do Estado. Porque se fosse, meu amigo, você viveria num paraíso, você tá entendendo? O Estado ele precisa ser policiado. E o povo brasileiro ele precisa abrir os olhos para isso aí. Porque se não abrir, irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. O Estado vai sempre subtrair, subtrai aqui, subtrai ali, e põe dinheirinho na cueca aqui, né? E põe um dinheirinho na cueca ali, e aí depois paga uma propina aqui, paga uma propina ali, e todo aquele dinheiro sofrido seu, que sai do seu bolso, você tá entendendo? É gasto em vão. Dinheiro que poderia pôr mais alguns sacos de arroz e feijão na sua despensa. Dinheiro que poderia colocar mais alguns bifes, mais algumas carnes, né? Dinheiro que talvez poderia te dar a possibilidade de comer um filé mignon, pelo menos nem que fosse num dia do mês. Dinheiro que poderia comprar a maravilhosa e adorável picanha. Dinheiro que poderia botar a cervejinha na sua mesa. Vai embora. Com uma andorinha que voa. Meu amigo. É. Nesse caso, o palhaço só deixa de ser palhaço quando ele cobra o dono do circo.